Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. E aí, Rodrigo, a gente tá aqui o pau quebrando. O pau quebrando, o Egito tá E o faraó se achando tal. O povo reclamava com o faraó. A Bíblia não diz isso, mas dá pra gente entender. Com faraó, certeza. deixa o povo ir, que coisa, né? E é interessante que cada praga do Egito caía sobre uma divindade egípcia. Então, é isso que eu ia te perguntar. Existe alguma lógica do porquê essas pragas em específico aconteceram dessa forma? Porque elas vão atacando justamente o cerne da força egípcia, que era o seu panteão de deuses. Exatamente. Por exemplo, o Nilo era um deus, o deus Rapi. Tá certo? Ele foi atacado. O sapo também era um outro deus. Os piolhos tinham o deus das moscas. Que isso, cara. Mas tinha uns deuses muito ruinzinhos também, né? Sim. Pô, deus da mosca, deus do sapo. E a última praga, a última praga para mim que é a mais emblemática. Porque a última praga... aliás, a nona praga, a última é a morte dos primogênitos. A nona praga é quando as trevas caem no Egito. Aí nós temos aí que foi um nó tremendo, sabe por quê? Na cultura egípcia acontecia o seguinte: eles acreditavam que o sol era o principal deus Ra. Só que ele tinha 3 nomes. Ra era quando ele estava no meio-dia, na sua força. Não lembrava disso. Quando ele estava nascendo era Kepri. E quando ele estava se pondo, era Horus. Tem até um filme que mostra, né, que o deus Ra sempre luta com as trevas à noite. Exatamente. Então, sabe o que eles pegavam? Sabe aquele besouro rola estrume? Besouro rola estrume? Tem um besourinho que fica rolando. O Rodrigo, ele... Sério? Eu dei um eufemismo, né? Rola bosque. Bosque. O Rodrigo é um cara muito educado. Troca, né, a faca. Eles falam que rola bosque. Mas deve ter esse besouro mesmo. Assiste lá Animal Planet. Ele fica rolando, assim, ele fica trabalhando. Assim. Eles acreditavam que o sol era como se fosse uma bola que é rolada desde um horizonte até o outro. Por isso que um dos símbolos do sol era o besouro. Por isso que o coração era feito em forma de besouro. E o deus Horus, que é o responsável por tudo isso, ele nasce como Kepri, Ra e Horus. Porque ele era o filho do deus Osíris, que havia sido esquartejado. Quando ele sai aqui, que ele brilha sobre os homens, está tudo bem. Quando ele se põe, sabe por que ele se põe? Porque todas as noites a serpente Apófis, ela ressuscita. Ela acorda. E quando ela acorda, se você pensa no Egito, qual que era a encarnação maior do mal, que a gente fala que é o diabo, para eles era Apófis, a serpente draconiana. Ela era tão terrível, que até os deuses tinham medo dela. Então, como é que era o sistema de equilíbrio do universo? O Sol saía daqui na barca solar, tá certo? Passava pelo horizonte, no brilho do céu, e se punha. Quando ele se punha, ele virava Horus. E aqui ele reunia todos os deuses egípcios para, no submundo dos mortos, duelar contra Apófis e matá-la. Cara, essa criatividade é... Enquanto ele estava fazendo isso lá com todos os deuses, aqui ficava escuro na terra. O que significa? Raciocina comigo. Se todos os deuses estão ocupados para combater a Apófis lá no submundo dos mortos, o que está acontecendo com a humanidade aqui em cima? A noite está desprotegida. Desprotegida. Se todo o exército está fora do país, você está desguarnecido. Então, todo mundo ficava desesperado. Então, para garantir a ordem cósmica, o faraó e seus magos tinham que fazer o seguinte: eles ficavam a noite toda revezando acordados, fazendo uma espécie de mandinga, para mandar forças para os deuses, para que eles não percam para a Apófis. Porque se a Apófis ganhar o duelo, o mundo acaba. Então, eu não entendi essa parte, porque você vai lá logo para o começo da discussão com o faraó, né? Ele chega lá, Moisés, e pum, o cajado vira cobra. Aí eu falo, bom, e agora? Você tá vendo um cajado virar cobra, alguma coisa você vai imaginar. Aí ele fala, não, agora os meus magos aqui, eles vão e pum, e eles também transformam em cobra. Eu falo, cara, como? Ilusionismo. Aí eu falo, o que é isso? Isso Ilusionismo. Mas
Que grau de ilusionismo? Como assim? Você pensa que David Copperfield é uma coisa só do. Não, da nossa época? mas, cara, assim, ó, eles não estão esperando, não é um truque preparado. De repente vem alguém aqui e fala, pum, cobra. Mas pensa assim, o mágico de verdade, ele vai estourar pirlim-pim-pim aqui, vai sumir, vai sentar no lugar do Gabriel. Mas eu entendi o que ele falou, mas Não, isso cara, não é eu despreparado. entendi. O David Copperfield, ele pode fazer a estátua da liberdade desaparecer, Isso. entre aspas, mas tem que ter todo um preparo. Sim. Só que lembra que a Bíblia conta tudo de maneira resumida. Você não falou lá que você leu em algum livro, que talvez o debate de Moisés com Deus pode ter demorado uma semana, virou 12 capítulos. Então, porque eu sempre fico na dúvida sobre o seguinte. Eu leio de uma forma metafórica e poética o que eu estou lendo. Eu leio de uma forma... como é o nome? Literal. Né? Eu leio porque aqui Deus está querendo passar uma mensagem sobre como foi. Porque assim, se eu leio de uma forma literal, ou próximo do literal, pô, cara, aí não dá pra Eu entendo entendeu? literal pelo seguinte. Primeiro que eu tenho imagens, quando vocês voltarem no museu, eu vou mostrar para vocês, de tumbas egípcias. Por exemplo, a tumba de Senequerra. A tumba de Senequerra tem uma foto que mostra... Senequerra era um dos magos de Faraó, não da época de Moisés. Porque vários faraós tinham magos. E mostra todos eles assim, com as cobras, os cajados em forma de cobra na mão. E por que o cajado tinha que virar cobra para eles? Porque eles faziam aquelas ilusões à noite mesmo pro povo, para acalmar o povo, porque a cobra era símbolo da Apófis, a cobra do mal. Então ele tinha que transformar o cajado em cobra, e alguns cajados já vinham na forma de cobra, para mostrar que eles tinham poder sobre a Apófis. Então tem todo um elemento ali, Deus estava dialogando com aquela cultura. Nada impede deles, por terem já esse hábito de fazerem, isso aí a gente faz também. Tá certo? Ou, segunda opção, que também é válida, volta amanhã então que meus magos querem conversar com você. Quando Moisés volta, aí dá um olha, tempinho, né? É isso aí que ele fez, a gente faz também, majestade, olha aqui. Sim. Você tá entendendo? E tem interessante uma coisa no livro dos mortos, no texto das pirâmides egípcio, que fala o seguinte: quando você tem uma disputa de Reka, que é magia em egípcio, a magia legítima engole a outra. E a Bíblia fala que a serpente de Moisés engoliu as outras. Porque eu fico imaginando nisso, se é um ilusionismo, ou eu fico imaginando assim, pô, será que o diabo estava agindo ali e estava rolando Pode ser também, porque nós Porque temos... o diabo também tem poderes, né, Sim. sobre a Terra. E muitas questões ilusionistas o próprio diabo apresenta. Se você for ao continente africano, por exemplo, que é tomado de muitos rituais sobrenaturais, tem coisa que acontece ali na África, cara, que arrepia. Eu já fiz missão na África, eu já fiz evangelismo na África. Tem uns rituais lá, por exemplo, que o pessoal vai rodando. Já tentaram desmascarar eu esqueci o nome que eles entram assim, eles colocam, tá vazio. Ele pega um monte de palha, assim como se fosse uma árvore de Natal, e olha, tá vazia. Coloca lá, eu vou lembrar o nome lá. Tá com Zambuzê, eu vou lembrar o nome disso aqui. Daqui a pouco eles começam a fazer o ritual lá, aquela árvore começa a rodar, ela vai dando piruleta, e não tem ninguém lá embaixo. Tá, você entendeu? Tem isso na internet. Então, as duas coisas combinam, o ilusionismo e a ação do próprio diabo. Agora, voltando só para não perder a didática daquela questão. Enquanto estava em trevas aqui, o mundo estava numa situação de muito perigo. No Egito, a pior coisa que podia acontecer era um eclipse solar. É isso que eu ia falar, que devia ser um negócio tipo assim, meu Deus. Eles ficavam loucos. Perdeu. Loucos significa que Apófis ganhou a batalha e os deuses não a seguraram. Aí você imagina, então, na 9ª praga, escurecer todo o Egito. Nossa. O desespero que foi. Gente gritando, maluca. Caraca, que loucura. E aí, só que ainda assim não foi suficiente. Não. Não é possível. Rodrigo, não tem como alguém em sã consciência ver tudo isso acontecendo e ter uma boa justificativa para tudo isso e esperar chegar a 10ª. Mas aí que está a questão. Eu estava assistindo um documentário esses dias aí, sem querer fazer merchan, muito interessante, como se faz um tirano. O padrão psicológico de quase todos eles é o mesmo. Mao Tse Tung, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, o Hitler. O padrão deles é muito parecido. E entre esse padrão parecido deles, tem duas coisas que destacam.
eles têm uma vaidade muito grande, muito grande, começam a se achar inatingíveis e eles nunca acreditam que vão perder. Caramba. Então você vê Saddam Hussein, o cara perdeu, foi encontrado num buraco. No dia que foram julgá-lo, diz seu nome completo, por favor. Saddam Hussein, presidente da República Nacional do Iraque. Olha o orgulho do cara. Olha como é que o cara falou. Você entendeu? Aquele de Amidadá. Esses caras chegam a um ponto também que eles acham que nada vai acontecer com eles. O Hitler, mesmo depois do Reich ter caído, quando teve o julgamento lá de Nuremberg, que vários foram julgados lá ex-nazistas, o camarada ainda ficava, não, eu faria tudo de novo. Mas você matou mulheres, crianças, faria tudo de novo. Aí eu faço a mesma pergunta. Gente, como é que o camarada consegue dormir? Se eu atropelar um cachorro, eu vou precisar fazer terapia? Se eu atropelar e matar um cachorro, eu vou precisar fazer terapia? O cara matou um monte de gente na câmara de gás e o semblante dele assim, sabe? A maldade. Por isso que é muito perigoso afastarmos de Deus. Porque o afastamento do Espírito Santo pode trazer um torpor mental tão grande, que é o que Paulo fala. Paulo fala, naquele texto que eu estava lendo lá, Paulo continua dizendo que quando as pessoas se afastam demais de Deus, olha como é que isso aqui é. Lembra que eu li Romanos? Sim. Aí Paulo termina assim, olha, porque os atributos invisíveis de Deus, isso é o seu próprio eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Pelo contrário, se tornaram nulos em seu próprio raciocínio, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo-se que eram sábios, tornaram-se tolos, trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantemente corruptíveis de seres humanos, aves. Por isso Deus os entregou à impureza dos desejos do coração deles. Forte, cara. Última praga. Porque a última praga até hoje tem um significado judaico, né? Cara, deixa eu falar uma introdução da última praga. Teve a Páscoa agora. E foi muito bonitinho. A gente tem uma célula em casa, que inclusive você já foi lá, o Rodrigo foi incrível. Você perdeu, viu, Lucão? Foi o podcast secreto. É verdade. Foi o podcast secreto. Porque a gente tem uma célula de casais, e aí chamou o Rodrigo pra ir lá, e o Rodrigo ele falou sobre comunicação no casamento. Isso é verdade. Cara, eu não sei, parece que ele criou coisas dentro da... Não é possível, cara. Inventou coisas que eu nunca tinha visto lá dentro. Ajuda muito. Achei bem legal. Só que aí que é interessante, a gente tem a nossa célula e teve a Páscoa. E aí na Páscoa, o que a gente faz toda a célula? Todos os casais trazem os filhos. E a gente tem uma brinquedoteca grande, e aí fica lá monitores, tais com as crianças. E agora a gente começou a fazer quase que um discipulado com as crianças. Legal. Enquanto a gente faz a célula dos adultos, né? E na Páscoa, poxa, as crianças, né, estavam lá, e a gente chamou todas as crianças. E a gente explicou, né? Eu expliquei pra Maíra, né, a 10ª praga. E ela foi e explicou para as crianças, porque ela fala melhor com as crianças. Se eu falo, as crianças choram. É muito difícil. As crianças morreram. Que horrível, né? Eu falando com as crianças, você viu ontem eu com a Sofia, não? Não vi. Ela, você é uma vencedora! É diferente, sabe? Enfim, aí beleza. Aí ela explicou sobre a passagem, que daqui a pouco eu vou para você explicar aqui com mais profundidade. Explicou sobre a Páscoa, né? E aí, num determinado momento, tem o sangue do cordeiro que passa na porta, Nossa. né? Para que seja... Pulado. para que o anjo da morte pule essa casa. Aí a gente explicou para as crianças essa história. A gente pegou e tirou umas tintas vermelhas e falou, agora vamos passar isso aqui lá na porta da brinquedoteca e na porta de casa para que esse lar seja um lar de Deus e isso não aconteça por aqui. Aí as crianças pegaram as tintas, Rodrigo, pegaram tudo com a mão assim, ó, e começaram a passar na porta e tal. E é animal, porque agora elas lembram disso. Né? E aí a gente falou sobre a Páscoa, sobre essa origem do significado e depois chegou em Jesus. Muito legal, né? Muito legal mesmo. Explica pra gente, então, o que é essa 10ª praga e o início da Páscoa que vem daqui, né? Tá. Essa praga, Deus foi na jugular mesmo, que ele matou os primogênitos do Egito. A pessoa fala, nossa, matou que um monte de criancinha recém-nascida. Será que foi uma coisa que tipo, aconteceu com a geração do Moisés? Foi, vários. Para mim, o faraó do Êxodo, que era o Tutmoses III. E o filho primogênito dele morre antes do pai. Lembremos que filho primogênito não é necessariamente criança. Isso aqui é outra coisa para quebrar os filhos. Pode ser adulto, né? Pode ser adulto.
Você é o primogênito com 40 anos, 50 anos, 80 anos, continua sendo Se primogênito. você é um adulto e você viu 9 pragas acontecendo, se você recebe um aviso do que vai acontecer agora, você fala, meu amigo, eu não vou correr esse risco, não. Exatamente. Então, o que acontece? Deus falou, essa noite, vocês hebreus... E Deus deu um sinal também muito complicado para eles. Por que matar um cordeiro e passar o sangue na porta, no umbral da porta ali, como o Tiago falou? Lembra que eu falei que os egípcios construíam casa muito de tijolo e tudo, e que não tem porta. A gente não sabe tão bem como eram as casas deles, mas nós temos uma ideia. Por quê? Desenhos feitos nas tumbas e maquetes de casas. Porque algumas tumbas, como a de Tutankhamon, tem casa em miniatura que estavam lá. A gente não sabe se isso era brinquedo, o que era, mas tem muita maquete de casa. E, além disso, a gente nota nas maquetes, nos desenhos, que tem uma coisa chamada porta falsa. A porta falsa é uma porta dimensional que eles acreditavam que você pode transitar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas a porta falsa imita a porta verdadeira. A bolsa falsa imita a verdadeira. Então tem uma ideia arquitetônica como era a porta da época dos egípcios. Essa porta, ela tinha em todo o umbral inscrições, como se fosse um amuleto, para garantir a proteção e a segurança de todos os que estavam naquela casa. Muitos hebreus, talvez, não estavam mais morando em tendas, alguns ainda moravam em tendas, outros começavam a pegar a cultura egípcia, assim como eu falei do japonês, que torce pelo futebol brasileiro, etc, etc. Muitos hebreus agora estavam tendo os costumes egípcios. Então ele tinha aquela porta cheia de inscrição pagã, pedindo a proteção dos deuses pagãos. E os egípcios acreditavam que se o espírito da morte passasse, se a Apófis, por exemplo, lembra da Apófis? Se ela saísse, ela não entraria na sua casa se tivesse aquelas inscrições ali protegendo quem está lá dentro. Um espírito de alguém que já morreu não conseguiria entrar na sua casa para te amaldiçoar ou te assombrar se tivesse aquela inscrição ali. Porque ele iria e assustaria e sairia correndo. Ou não entraria ali. Agora, veja bem, se para proteger a casa era importante ter bem claro e visível aquela escrita pagã, o que significa cobrir aquilo de sangue, como se fosse tinta? Para apagar anular aquilo. Para apagar aquelas Anular. E anular, dentro daquela cultura, tirar aquilo que eu acho que vai me proteger. Então Deus falou assim, vocês querem sair comigo daí do Egito? Não, então, peraí, o que tinha então que era pagão na porta? Inscrições. Então todo mundo no Egito tinha inscrições. Tinha, e provavelmente muitas famílias judaicas também, hebreias. Mas as inscrições, elas iam no batente? No batente mesmo, porta, batente da porta. Eles fugiu a palavra quando você vai... Esculpida, entalhado. Tá. Nós temos várias dessas portas falsas no Egito. Várias. Se algum dia a gente estiver junto, se não tiver, eu vou te dizer onde é que vocês vão encontrar. Nas pirâmides lá de Quéops, Kefren, Miquerinos, embaixo tem um lugar, quando eu vou com um grupo ali, que eu mostro as portas falsas. E eles veem, então, o batente todo escrito. Agora, raciocina com a cabeça da época. Eu moro numa casa, que eu sei que essa casa está protegida contra espíritos do mal, porque eu tenho aqui escrito um monte de frases e orações dos deuses que me protegem aqui. Aí vem o Moisés e fala para eu cobrir aquilo de sangue. É como se eu falasse assim... aceita Jesus. Aceita Jesus. É isso. Agora, o que significa aceita Jesus? Salvador. Rejeita o Egito. Você quer sair do Egito? Rejeite ele. Rejeita o Egito. Rejeita a cultura egípcia. Cai fora. Nossa, que isso, hein, cara? Agora eu vou fazer uma pergunta que a Bíblia não responde, mas a gente fica no ar. Será que todos os hebreus tiveram fé o bastante para obedecer Moisés? Com certeza não. Eu acho que tanto que não, quanto teve egípcio que aceitou. Tanto é que alguns egípcios saíram com ele. Sim. Aí, então, quando o anjo da morte passou, foi o contrário. Ele atacou as casas que tinham as inscrições. Nossa, cara. Ou seja, qual que é a lição que a gente tira disso? Quer sair do Egito? Então tire o Egito de você. Comece tirando o Egito de você. Quer sair do Egito? Quer sair da escravidão? Comece tirando a escravidão de você. Quer sair da mesmice? Comece tirando a mesmice de você. Quer sair da preguiça? Comece tirando a preguiça de você. Foi daí pra frente que os judeus adotaram a cultura de ter aquele... Qual é o nome? A mezuzá. A mezuzá? A mezuzá, exatamente, para abençoar a porta. Que Deus vai falar assim, você vai colocar no umbral das suas portas, ao invés de ter a inscrição egípcia, você vai colocar o resumo da lei.
Quando eu fui no Einstein... Lá em casa tem. Quando eu fui no Einstein levar minha filha no médico lá, todas as portas do Einstein tem, porque um Lá em casa a gente colocou, a gente ganhou um de Jerusalém, que os israelenses nos deram lá, e a gente colocou lá em casa. Deixa eu falar um negócio do Einstein depois, cara. Eu não vou falar... Eu amo Einstein, cara. Foi lá que eu nasci. Mas olha, Eu também. aconteceu um negócio lá que se fala na mídia... Enfim, não vou falar nada. Eu não vou falar nada, não. Mas então, voltando à questão lá, aí que então se institui uma festa religiosa chamada Pessah, em hebraico. Pessah significa passar sobre. Por isso que em inglês eles traduzem por Passover. Passover, quer dizer, pular sobre, né? A Páscoa seria E a Páscoa, pular, né? que é do dia 14 para 15 de Abib, ou Nissan. Então eles celebravam matando o cordeiro e comendo pães sem fermento para mostrar que eles estavam saindo com pressa do Egito. Não Eu tem, acho não muito tem interessante, chocolate, né? porque... Mas sabe o que eu fiquei refletindo? Porque o coelho, eu não sei se tem outra origem, mas eu fiquei pensando. Porque ele a pula? Páscoa, o Pessah, significa o pular, né, ali. Aí você pensa, O coelho pô, pula, não que é? bicho que pula? O coelho pula, ele anda pulando. Eu falei, deve Na ser por Austrália é o isso. canguru. É, o canguru da Páscoa. Podia ter sido também. O Saci Pererê Né? da Páscoa. Mas uma coisa que é interessante, eu digo assim, depois que eu O coelho comecei é a ler... paganismo que veio depois, é claro. Óbvio. Mas depois que eu comecei a ler e reler e pensar e etc., comecei a ver que de fato, cara, você tem o Antigo Testamento inteiro de alguma forma apontando para Jesus, né? Você tem muitas coisas que acontecem. A gente fez um podcast aqui sobre Abraão, né? E quando Abraão vai sacrificar Isaac, ele tem aquela passagem onde ele vai sacrificar e aí Deus dá um cordeiro, né? Ele sacrifica um cordeiro no lugar, né? Poxa, isso daqui não tem como não dizer que é Jesus, né? Ou que tem... É quase que um apontamento. Quando você olha para cá, para a Páscoa, é a mesma coisa. Paulo fala né? assim, Cristo é a nossa Páscoa. Exato. É a mesma coisa, é a mesma coisa. Aí você tem lá, você sacrifica o cordeiro e pelo sacrifício do cordeiro, né, com o sangue do cordeiro, cara, você, né, de novo, você é liberto, né, você troca a morte pela vida. Cara, é muito interessante ver como você tem essas relações no Antigo Testamento inteiro apontando para Jesus. Por né? isso que nós celebramos a Páscoa, não estou falando a Páscoa judaica, Sim. mas a Santa Ceia. A Santa Ceia foi a cristianização da Páscoa judaica. Jesus estabeleceu a ceia e falou, toda vez que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso que na Santa Ceia hoje nós temos o pão, temos o vinho, mas não temos cordeiro. Beleza, então a gente teve aqui 10ª praga e agora o faraó entendeu, né? Ou não. Ou ele entendeu, mas ele também não quis muito admitir, né? Que ele chegou e Não, a expulsou prova que todo ele não mundo. entendeu é que depois de Depois libertar ele o foi pra povo, cima. ele mandou o exército atrás. Não é possível. Fala a verdade, é muita ignorância, né, cara? Não tem como, é muita alienação. Assista Mas- como se faz um tirano e você vai entender a Mas, cabeça mas, do mas, faraó. é que assim... Mas o tirano geralmente é inteligente. Mas então, Não é pensando possível. pensando no contexto, pensa que o cara ele viveu psicopata. uma vida inteira Ah. acreditando que o Deus dele era o Deus verdadeiro. Então, mas, cara, Entendeu? não é possi- o cara devia ter algum grau de psicopatia ou Mas algum todo problema tirano mental, tem. né, cara? Se você for olhar, o tirano, a gente pensa o tirano como não sendo inteligente, mas é. Vamos pegar o Napoleão Bonaparte. O camarada era um estrategista militar de marca maior. Aí ele pega e leva o exército dele todo pro frio russo e insiste. O pessoal todo falando, Napoleão volta, a gente não tá preparado pro frio, vou ficar. Aquilo ali foi a primeira derrota dele. Depois veio o Waterloo, que ele perdeu de novo lá. Então, quer dizer, estupidez. O próprio Hitler também. Então, quer dizer, o tirano, o psicopata, ele pode ser inteligente, mas ele perde a sabedoria. Perde sabedoria. Caraca, cara, é verdade. É porque, olha só, né? Ontem eu estava estudando um pouco sobre sabedoria. Sabedoria é dividida em 3 partes. É o conhecimento, a compreensão e a aplicação prática. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos os grandes líderes, eles têm muito conhecimento, eles têm muita compreensão sobre as coisas, mas mesmo assim, às vezes, não passam para a aplicação prática correta por causa de uma série de, sei lá, ego, problemas Eu emocionais, até diria orgulho, não é? pouquinho diferente, não contradizendo você. Ele não tem o conhecimento do todo. O que você diria é que talvez ele não tenha a compreensão. A compreensão. Ele tem informação, mas ele não compreende da forma Exatamente, correta. ele não compreende. Ele não compreende, por exemplo, que o que ele está fazendo, ele está trazendo mal para o país dele mesmo. Ele não compreende. Você acha mesmo que o faraó ali, na compreensão dele, ele, depois de todas as pragas, ele talvez estivesse ainda numa linha de não, cara, eu tô fazendo certo, assim? Será, cara? Mas eu acho que nessa O povo linha... do cara tá sendo dizimado. Então, mas- Imagina como ficou a economia
do Egito, que era super próspero, depois de 9 pragas. Mas será que ele E ainda levaram tudo depois. Mas eu não acredito que ele pensava no povo dele. A riqueza dos pecadores é armazenada para os justos. Uhum. Essa transição do Egito, ela é perfeita para refletir esse versículo, né? Sim. Muita riqueza armazenada, né, no Egito, e ela é armazenada e ela é transferida dos pecadores para os justos momentos que eles estão saindo, né? E Geralmente curioso, é isso que acontece, né? Essa riqueza do Egito começou a ser armazenada quando? É lá com José, Com José. no meio de uma crise. Foram os hebreus bom. que tornaram o Egito no meio de uma crise, Próspera, que né? evitaram a derrota do Egito. E quando o povo de Israel saiu, eles foram obrigados, os egípcios, a indenizar os hebreus. Tanto é que eles levaram o ouro dos egípcios consigo. Você gostou desse corte? Gostou do programa com o Rodrigo Silva? Então pega esse recado aqui que ele é pra você. Em julho, o Grupo Primo e a UNASP vão lançar uma pós-graduação em Interpretação Bíblica e Arqueologia das Escrituras, que vai ser liderada pelo Rodrigo Silva. Você vai ter a chance de aprender com profundidade sobre todos os principais livros da Bíblia e a interpretar os trechos mais importantes também. E também vai ter aula de Arqueologia Bíblica, onde vai conhecer os lugares no Oriente Médio por onde passaram Jesus e os seus apóstolos, tá? Além disso, os alunos dessa pós-graduação vão ter a chance de visitar o Museu de Arqueologia Bíblica, que fica no interior de São Paulo, acompanhado, guiado aqui pelo Rodrigo Silva. Você também vai ter a chance, né, a oportunidade de ficar amigo e se aproximar de um monte de gente que também tem interesse em aprender mais sobre a Bíblia no nosso grupo de WhatsApp. E tem mais, o aluno da pós-graduação que tiver mais destaque, que mais se envolver, tiver as melhores notas, vai ganhar uma viagem para Israel com tudo pago. E é claro que você vai fazer essa viagem guiada pelo próprio Rodrigo Silva, que entende muito do assunto e vai lá desvendar todos os mistérios e toda a história por onde passou Jesus. Se você não quer perder essa chance de aprender mais sobre Bíblia com o próprio Rodrigo Silva, clica aqui no link da descrição do vídeo ou aponta aqui para o QR Code na tela e entre na nossa lista de espera e seja avisado da nossa primeira turma. E dia 15 de julho começa uma série de aulas gratuitas aqui do Rodrigo Silva. Você vai ter aqui uma série de aulas com uma mega profundidade sobre o assunto da Bíblia, certo? Link na descrição, QR Code na tela. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da bio e comece hoje mesmo.